E aí, pessoal, tudo bem? Estamos na nossa segunda videoaula sobre criação de avaliação no Moodle. No primeiro vídeo, eu falei com vocês sobre a montagem de questões, tanto de múltipla escolha, dissertativa, verdadeiro e falso, de associação, e utilizando a variável coringa, além da numérica normal. Então agora nós vamos extrapolar um pouquinho o kit maldade dos professores. Nós vamos fazer, eu vou ensinar vocês como que se faz uma prova com questões aleatórias. Então o aluno não vai ter uma prova igual, nunca, porque eles sempre vão pegar questões aleatórias entre todas as suas classes de questões. Então é bem simples, vou começar aqui com vocês. Vou pegar uma disciplina minha que já acabou para eu fazer essa montagem aqui com vocês, tá? Porque as outras eu já tenho banco de questões, essa aqui ela tá zerada. Então no caso vou pegar uma disciplina de pré-cálculo, que ela foi curtinha, já não estou mais trabalhando com ela no momento, tá? Então vou usá-la como referência, mas não vai nem ser nenhuma questão de cálculo. Como que você faz? Você escolhe a tua disciplina, você abre, né? No caso que eu falei, essa aqui era uma disciplina curta, e ela já acabou. Aí você vai aqui na engrenagem, aperta na flechinha. Então vai ter uma opção aqui, ó, mais. Então você clica no mais. Por quê? Para você fazer questões aleatórias, você precisa ter um banco de questões, porque ela vai escolher, o Moodle vai escolher uma questão dentre o banco de questões. Só que o ideal é que você divida em classes, porque senão essas questões elas vão cair de qualquer maneira para os alunos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você põe questões teóricas e questões numéricas. Se você pôr aleatório, pode cair 5 questões teóricas, 5 questões numéricas, depois sempre pode ter reclamação, porque aluno vocês sabem como é que é. Um dia nós já fomos também, né? Mas o que acontece? Então eu divido em aulas. Eu acho mais fácil, porque eu quero que caia na prova uma questão de cada aula. Então eu sei que da forma que eu vou escolher, da forma que eu vou montar com vocês, vocês vão garantir que caia o mesmo número de questões para os alunos. As questões vão ser diferentes, mas elas vão ser da mesma categoria. Então isso eu acho bem importante. Então, deixa eu voltar aqui, porque eu falei demais, vocês já podem ter esquecido, né? Então nós estamos aqui na disciplina, no caso, né? Que eu peguei essa aleatória, vai na engrenagem, vai no mais... Desce aqui, ó, vai estar na parte de administração do curso, ó. Então você vai descer e vai ver aqui um item chamado banco de questões. Então eu recomendo que vocês façam por categorias, tá? Vocês podem fazer de outra forma, importar questões, exportar, isso também é tranquilo, né? Por questões diretos de uma forma genérica, mas eu gosto de dividir em categorias, então aperta aqui em categorias. Ela tem uma categoria padrão, ó, que é chamada de categoria geral. Porque o que abriu aqui, ó, editar categorias. Tá? Então você está aqui no curso de pré-cálculo, ele tem uma categoria, ela tinha um outro nome aqui no início, mas eu já mudei esse nome, tá? Como categoria geral. E olha que tem um zero. O que esse zero significa? Que não tem nenhuma questão. Aí você vê que tem uma engrenagem aqui que você pode mexer, né? Adicionar questões, mudar o nome dessa categoria. Ah, eu não quero que se chame categoria geral, eu quero que ela se chame cálculo, química, o que você quiser, ou categoria geral de cálculo. Então você pode fazer e salvar aqui as mudanças. Nem vou mudar nada aqui. Agora, dentro dessa categoria, essa categoria vai ser chamada minha categoria pai. Porque por meio dela eu vou ter outras categorias, né? Que vão ser, digamos, a categoria filho. Então por isso que o Moodle chama aqui ó, de categoria pai. Por quê? Dentro dessa categoria pai, você vai criar uma subcategoria. Eu tenho o hábito assim, de criar aula 1, colocar as questões da aula 1. Aula 2, colocar as questões da aula 2. Tá, mas aqui para facilitar, eu vou colocar umas questões de química, porque é o que eu tenho pronto, mais fácil aqui nesse momento. E vou chamar a categoria de acordo com os assuntos, tá? Então aqui, ó, propriedades químicas ou físicas. Então, eu coloquei essa aqui. Você pode classificar, né, questões referentes à aula de propriedades químicas ou físicas. Então, põe as informações, se quiser colocar um número, você adicionou uma categoria. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. Você tem a tua categoria geral, que está aqui, ó, uma bolinha preta, digamos assim. Agora ficou um branco aqui, um círculo vazio, né? O que acontece? Porque a categoria propriedades químicas, ela está fora, né? Ela está dentro da categoria geral. Aí eu posso criar aqui outras categorias, ó. Categoria geral ainda. Na categoria geral eu vou colocar um outro tipo de questão, um outro nome aqui, um outro assunto que eu abordei com meus alunos, tá? Então,
essa parte, que vai ser a segunda parte, segunda categoria, vai ser de balanceamento de reações. Então, vou dar o nome aqui, balanceamento de reações químicas. Então, balanceamento de reações químicas. Ó, você pode especificar, né, para você se organizar de uma maneira mais fácil. Ó, então, você tem a categoria geral, que está aqui, ó, o pontinho preto, né? Aqui as duas, ó, o pontinho branco aqui. Agora, dentro da categoria que você criou, você também pode fazer subcategorias. Então, aí, você vai mudar a tua categoria pai. Por exemplo, o balanceamento de reações químicas. Eu posso fazer duas subcategorias. Então, ó, vou pegar aqui, ó, apertar, né, o geral. Então, aqui está o meu curso, no caso, né? A minha categoria pai é a categoria geral aqui que eu coloquei. Tá? Que tem 0 questões. Dentro dessa categoria pai, eu coloquei a aula de balanceamento de reações de propriedades químicas. Você ainda pode fazer subcategorias dentro dessa. Por exemplo, balanceamento de reações químicas agora vai ser a minha categoria pai. Ou seja, dentro dessa categoria, eu vou colocar conteúdo teórico, beleza? Vão ser as questões teóricas. Tá? Vão ser questões teóricas nesse caso aqui. Ó. Então, ó, aqui ela já fez uma outra corzinha, porque dentro da minha categoria, ó, fez um quadradinho preto, então é uma subcategoria. Então a categoria pai, no caso, é a categoria geral. Você sempre tem que ter uma categoria inicial. Aí dentro da categoria pai, você tem a aula de balanceamento de reações químicas, de propriedades químicas ou físicas. Dentro da aula de balanceamento de reações químicas, você tem o conhecimento teórico. Vamos fazer mais um aqui. E o conteúdo numérico. O que eu quero dizer com isso vão ser questões que envolvam cálculos, tá? Aí você especifica, ó. Beleza. Só quero que vocês entendam aqui as categorias e subcategorias. Aí eu vou colocar só 3 aulas aqui, tá? Uma de balanceamento de reações químicas, uma propriedades químicas, e na minha categoria geral ainda vou colocar mais uma, que é cálculo estequiométrico. Os alunos amam. Beleza, coloquei uma terceira categoria aqui, dentro da categoria pai, conteúdo geral. Eu não vou separar aqui nas subcategorias, eu só mostrei aqui para vocês visualizarem como que vocês podem fazer isso, tá? Dividir em questão numérica e teórica, porque depois na hora que você coloca questões aleatórias, você pode especificar, eu quero que caia uma questão numérica, uma questão teórica, uma questão ou duas do cálculo estequiométrico, uma, duas, três de propriedades físico-químicas, você especifica isso quando você for montar a tua prova, que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Então aqui no caso eu vou apagar porque eu só mostrei para exemplificar para vocês, tá? Apaguei essa e apaguei essa. Então só vou usar a categoria geral, 3 aulas aqui. Deixa eu começar com a primeira aqui, que é mais tranquilinha, de propriedades físico-químicas, que usualmente é o assunto que eu já começo trabalhando no início. Tá? Então no vídeo anterior eu já ensinei vocês como que coloca algumas questões. Se você tiver dúvida, volte ao vídeo, também coloco no final aqui da descrição. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Criar uma nova questão. Observe, eu estou criando uma questão dentro da categoria propriedades químico-físicas. Não era isso que eu queria, vou mudar de categoria. Ó. Vou lá no balanceamento de reações químicas. Então você pode alterar aqui, né, onde você vai colocar. Mas eu vou começar aqui com propriedades físicas, químicas ou físicas mesmo. Então eu vou criar uma questão dentro dessa categoria. Então eu vou criar uma questão aqui de múltipla escolha. Adicionei. Tá? Então isso eu já ensinei para vocês. O nome da questão para mim não é importante pela forma que eu divido. Mas se você colocar todas as questões juntas, assim, sem colocar em categorias, aí talvez seja interessante você numerar 1, 2, 3, ou o tipo ali, a nomenclatura de questão para você não se perder. Eu, como divido por aula, para mim não faz diferença, eu dou tudo o mesmo nome. Então, eu vou chamar aqui de CQ, Conhecimentos Químicos, um nome bem genérico. Ou QQ, Questões Químicas, eu sempre uso um termo ou outro. Então aqui, analisa as informações, identifique se as propriedades físicas são propriedades físicas ou químicas com base nas informações, assinale a alternativa correta. Então aqui, ó, tem a evaporação de álcool, que é uma propriedade física, a queima do petróleo, química, a descoloração do cabelo com peróxido de hidrogênio, química, formação de geada, é uma propriedade física. Então a resposta da minha questão, ela vai ser aqui a seguinte. Vou colocar aqui para vocês, ó, como eu já ensinei no outro vídeo, né? Vou colocar aqui 100% para nota. E como eu falei anteriormente, se você tem dúvidas em relação a isso, assista o vídeo anterior que eu ensino ali com mais calma como é que faz essa estruturação de questões, tá? Então aqui no caso, ó, vou colocar a alternativa 2.
alternativa 3, alternativa 4, alternativa 5. Beleza, já especifiquei qual que é a certa e coloquei ali no 100%, né? Como eu já expliquei anteriormente para vocês. Vou salvar aqui as mudanças, né? Então, o que acontece aqui, ó? Já aparece, ó. Esse aqui é o nome da questão que eu dei. Pode chamar de CQ1, 2, se você preferir, tá? Vai aparecer o nome aqui, ó. Se você... quero voltar na questão, arrumar. Pode vir aqui no editar. Eu quero ver como ficou a questão. Então, você vai aqui no editar, ó. Pré-visualizar. Então, mostra para você aqui como é que ficou, ó. Então, analise, identifique, né? Como eu já falei para vocês, é física, química, química, física. Então, essa resposta, no caso, é C. Ó, você pode salvar. Quando você salva, você fez a questão, só que você ainda pode alterar. Agora, se o aluno finalizou, já foi, ó. Então, essa resposta está correta. Certo? Então, esses detalhes eu já ensinei na aula passada, né? Pode só fechar o preview. Agora, eu vi que eu errei a questão. Não ficou legal o enunciado, quero mudar. Porque você está vendo como o aluno enxerga. Então, você pode editar a questão. Uma coisa legal é que existe a função duplicar. O que você pode fazer? Eu quero fazer uma questão bem parecida, só mudar um terminho ou outro. Então, você pode duplicar a questão e trabalhar em cima dela. Eu faço bastante isso nas questões numéricas, principalmente. Tá? Muda uma função, né? Às vezes você vai ter várias questões com funções diferentes. Então, você pega o mesmo escopo da questão e só muda ali as funções. Não vou colocar tanta questão para não tomar muito tempo aqui do vídeo, tá? Mas vocês vão pegar bem a ideia. Então, aqui no caso, eu vou colocar mais uma de múltipla escolha. Então, uma questão 2, ó. Como eu falei para vocês, eu gosto de organizar. Então, eu coloco questões do mesmo estilo. Não que todas vão ser iguais. Alguma pode ser verdadeira e falsa, uma de marcar. Mas, ó, todas o mesmo tipo de pergunta. Aqui é uma transformação física ou química. O que mudou aqui, ó? Aqui é um fio de cobre amassado, uma moeda de 5 centos, né? Uma moeda americana dissolvida no ácido. O gelo seco quando sublima. Um palito de fósforo que entra em ignição. Então, é o mesmo tipo de questão, só mudam os parâmetros. Então, a resposta certa, né? Vou colocar aqui primeiro, mas você não precisa colocar primeiro, como eu disse anteriormente, você só especificar qual que vale 100%. Que no caso é essa aqui mesmo. Então, a questão 2. Questão 3. Quer dizer, questão não, alternativa 3. Escolha 3. A escolha 4. E a escolha 5. E salvei aqui, ó. Daí vai aparecer mais uma questão. Mas como é que você vai saber qual é qual? Porque você está dando um nome tudo igual para todas, né? Você pode dar os nomes diferentes, né? Você pode falar a questão, sei lá, que tem o cobre, alguma coisa assim. Mas para mim não faz diferença, porque para mim isso aqui é um banco de dados. Eu quero que ele pegue uma questão desse tipo para cada aluno. Mas não que eu vá escolher, né? Não que seja importante qual, porque são todos o mesmo nível de dificuldade. Por isso que eu faço essa divisão por assuntos. Então vamos lá aqui. A questão 3. No caso aqui. Opa, múltipla escolha. Então, mesma ideia, vou chamar aqui conhecimentos químicos. Tá classificada a questão, agora gás natural, propano líquido, pus toda uma situação aqui. Então, vamos lá. Então, química, física, química, química. Nesse caso, essa vai ser a resposta, vai valer 100%. Terceira alternativa. Quarta alternativa. E quinta alternativa. Eu sei que às vezes fica meio chato ficar olhando, né, fazendo a questão, mas é para ter graça, né, para vocês conseguirem, a gente consiga simular aqui uma situação real. Na prática mesmo, eu coloco pelo menos 20 questões de cada e vou mudando ali, tá? Vou colocar só mais uma aqui, não vou colocar 20, não se preocupem. Só para que eu consiga simular uma situação bem legal para vocês. Também quero deixar bem claro
Por que eu gosto de fazer essa divisão? Porque são questões do mesmo nível de dificuldade. Então, assim, ninguém nunca vai poder reclamar para você. E mesmo o aluno podendo fazer 2 vezes a atividade, para ele as 2 provas, as 2 atividades, elas vão ser diferentes. Então, aqui, conhecimentos químicos, mais uma vez, ó, só muda aqui, o açúcar queima, a manteiga derrete, o vapor de água no hálito, uma bijuteria quando enferruja, né? Então, mas a essência aqui é sempre a mesma, tá? Isso é uma propriedade química ou física. Então, essa aula ela foi bem teórica, não tem muito segredo aqui. Mas quando a aula for prática e teórica, você ainda pode fazer uma subdivisão. Aí ninguém nunca vai reclamar para você que foi prejudicado por alguma razão. Não, porque você foi justo, ele fez tudo parecido. Então, assim, a última dessa categoria aqui que eu estou colocando para vocês. Agora, vocês viram ali que eu fiz mais 2 aulas, né? Duas categorias, de 2 aulas diferentes. Então, salvei. Você coloca aqui no teu banco de dados quantos quiser. Existe opção de importação, você pode pegar de outros lugares também. É bem fácil de trabalhar aqui. Tá? Então, ó, dentro dessa categoria, eu fiz o que eu queria. Agora eu vou ali para questões. Aqui mostra todas as questões. No caso aqui, categoria, separação por categoria, importação e exportação. No caso, as questões, a propriedade físico-química, ó, se eu quisesse para outra, mas eu vou ali já para geral das categorias. Vamos analisar o seguinte, ó, então eu fiz a categoria geral, dentro da categoria geral eu coloquei 3 aulas, balanceamento, cálculo estequiométrico e propriedades químicas ou físicas. Veja que aqui está 0 porque eu não coloquei nenhuma questão no balanceamento, 0 porque nenhuma questão no cálculo estequiométrico, e 4 porque foi o número de questões que eu coloquei nas propriedades químicas ou físicas. Ah, você quer apagar uma categoria, mas não quer perder as questões ali dentro. Tem uma opção de você importar também. Então aqui ele é bem legal de mexer, tem bastante função interessante aqui. Vamos agora aqui para um outro assunto, ó, balanceamento de reações químicas. Peguei essa nova categoria. Ó. Então, ó, seleciona a categoria, balanceamento de reações químicas. Vou criar uma nova questão. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar uma questão com o seguinte intuito, aqui, parecido com o que eu já fiz anteriormente. Né? Eu gosto de variar as questões aqui. E essa eu fiz de balanceamento de reação química. Então ainda, eu não me importo com esses nomes, né? Como eu já falei milhões de vezes. Então aqui, analise a reação química. Beleza? Então você tem uma reação química aqui que o aluno vai ter que fazer um balanceamento, porque essa aula foi de balanceamento de reação química. Com base nesse balanceamento, classifica as alternativas como verdadeiro e falso. A reação química está balanceada? Ele vai ter que checar. O alumínio nos reagentes está no estado líquido, vê o estado aqui, sólido, né? O ferro reagente tem o reagente produto, né? No caso ele é um produto. Os coeficientes psicométricos da relação balanceada são 2, 1, 1, 2. Então ele vai ter que fazer o balanceamento porque é o principal que eu quero dessa reação química, dessa aula, é que ele me mostre que ele sabe balancear. Beleza? Essa aqui vai ser a questão certa, se não me falha a memória. Mas você coloca ali as alternativas, né? Quais são verdadeiras e falsas, também como eu já mostrei no vídeo anterior. Então, coloco aqui todas as possibilidades para os alunos. Tá. Agora, um outro detalhe. Se você é um professor de física, de matemática, de uma matéria aplicada, que você precisa digitar a equação, você pode sempre ter os 2 caminhos. Você está vendo que eu estou copiando. Você pode digitar tudo no Word, pegar, copiar, ter as suas questões Word e copiar direto para cá. Ou você pode digitar também. Você quer fazer uma equação química, uma equação do 2º grau. Vamos ver aqui, vou fazer mais uma de múltipla escolha. Tá? Se você quisesse balancear, colocar uma equação química aqui, como que seria? Então, no caso, ó, vou pegar uma equação bem simples aqui, ó, hidrogênio, H2, no estado gasoso, mais oxigênio, O2, também no estado gasoso, vai formar água, tá? No estado gasoso. É um vapor de água no caso aqui. Olha, veja o que você tem aqui. Você tem o 2 e o G, que eles teriam que estar subscrito. Então, o que você faz? Clica nesse trechinho aqui que está aparecendo com o mouse, ó, vai abrir mais opções, como eu já ensinei vocês no vídeo anterior. Então, coloca aqui, ó, H2, coloca o subscrito que você quiser, sobrescrito. Opa. Ó, o H2O. Então, 2 já está no subscrito. E aqui. Tá? Agora, a reação química ela é representada por uma flechinha. Então, você pode vir aqui nos símbolos. Ó. Então, você tem essa opção de símbolos aqui. Ó. Coloca a flechinha. Tá? Então, acho que ela ficou no subscrito aqui. Vamos tirar.
Então, beleza, fiz minha equação química. Tá bem fácil de usar os argumentos aqui, tá? Agora você pode centralizar aqui, ó, colocar no meio, certo? Então é bem fácil de fazer. Ou você vai ali no Word direto e copia. Tá? Agora vamos pôr a questão aqui que eu propus para os meus alunos. Então tá aqui, ó, ele vai marcar a alternativa correta. Qual a alternativa correta aqui? Vamos lá. Então a primeira, a soma dos coeficientes estequiométricos da reação balanceada é 7. Ou seja, ele vai ter que balancear a reação para saber isso. O mercúrio é um reagente da equação. Os coeficientes estequiométricos da reação química balanceada, né? Que quer dizer aqui, são 2, 2, 2. Na reação química balanceada, o coeficiente estequiométrico do mercúrio é 2, nos produtos há 1 íon. Então, para ele responder essa questão, para o aluno responder essa questão, ele vai ter que fazer o balanceamento. Tá? Ele vai descobrir fazendo o balanceamento que o coeficiente estequiométrico do mercúrio é 2. Então, aqui vai ser 100%. Salvei mais uma questão. Então, veja, você pode até fazer questões diferentes, verdadeiro e falso, essa aqui de múltipla escolha, essa que eu vou fazer direta numérica, mas o objetivo de todas é fazer o balanceamento da reação química. Então, por exemplo, nessa outra questão aqui, ó. Agora eu vou colocar uma questão numérica. Então, numérico aqui, ó. Adicionar. Então, o que acontece aqui? Eu vou dar qualquer nome aqui, conhecimentos químicos. Ó, analise a reação química. Então, deu a reação química, o que o aluno vai ter que fazer? Balancear. Aí, com base na equação balanceada, então ele tem que fazer o balanceamento, que o principal dessa aula é balancear. Determine a soma dos coeficientes estequiométricos. Então, ele vai achar o coeficiente estequiométrico de cada um e achar a soma deles. No caso aqui, a soma dos coeficientes estequiométricos vai dar 5, vai ter uma resposta. Não tem como dar 5,5, 6, 7, né? Porque aqui eu ensinei eles a fazerem o mínimo. Claro, você tem reações balanceadas com proporções maiores, mas a gente trabalhou aqui sempre pegando o menor rendimento possível, os menores coeficientes estequiométricos possíveis. Tá? Então aqui no caso também não precisa ter unidade, né? Porque é coeficiente estequiométrico. Vou colocar aqui salvar e 0 de tolerância, porque eu quero que ele ponha exatamente o valor ali. Salvar mudanças. Tá? Aí, opa, deixa eu ver se eu esqueci alguma... eu tenho que especificar, ó. Sempre que você salvar não foi para frente, vai conferindo as exclamações, como eu falei na questão anterior, ó. Esqueci de dizer que a resposta 5 é a que está certa. Tem que pôr valor 100% da nota. E a última questão desse assunto... Criar uma nova questão... Tá, então aqui também ela é uma numérica, que é uma resposta direta. Então aqui dá qualquer nome para a questão. Beleza, pois aqui a reação química é parecida com a outra. A resposta aqui vai ser 9. Põe que o aluno colocou 9, vai ter 100% da nota. É o que precisa aqui. Salvar mudanças. Tá? Beleza, acabei mais uma categoria aqui. Então... né? Que nem eu falei, quando eu faço prova mesmo eu ponho muito mais questão, mas aqui pra gente ter uma ideia. Agora vamos para outra categoria, ó. Então aqui a categoria propriedades físicas químicas está um 4, porque tem 4 questões. A balanceamento de reações químicas tem 4 questões. Agora vamos para de cálculo estequiométrico. Tá? Então aqui vamos lá, criar uma nova questão. A minha de cálculo estequiométrico ela é numérico. O cálculo estequiométrico é legal, porque ele vai ter que envolver contas, e nessas contas eu coloco todas com variável coringa. Então, cada questão de cálculo estequiométrico que eu coloco, o Moodle vai me dar umas 70, 100, quando eu determinar possibilidades para o aluno fazer. Tá? Então, aqui nesse caso, eu vou colocar aqui aquela que eu ensinei também no vídeo anterior, certo? Que é o calculado. A gente vai trabalhar aqui com a variável coringa. Então, aqui no caso, vou sempre o mesmo nome. Tá, no refino do petróleo, os hidrocarbonetos são frequentemente manipulados e passam a reagir com hidrogênio. Então, se o hexeno reage com hidrogênio para formar hexano, então aqui eu dei a reação. Qual a quantidade de matéria de hidrogênio para reagir? Então aqui eu não coloquei um valor, eu quero saber a quantidade de matéria, que é o número de mols de hidrogênio, certo? Então, qual a quantidade de matéria, o número de mols para reagir com uma quantidade de gramas? Então, você dá alguma letra, A, B, C, D, aqui ficou I, que é o que eu tinha usado nessa questão anteriormente, eu vou manter o I aqui. Tá? Então aqui a resposta, você vai ter que montar a tua conta, né, e especificar em função de I, não em função de um número direto.
Quando eu faço aqui, ó, o I, no caso, ela vai ser I sobre 84, porque eu balancei a equação, ajustei os coeficientes e fiz as simplificações para ficar mais simples aqui. Então, a resposta vai ser o valor ali, I sobre 84. E veja que aqui está perguntando a quantidade de matéria, número de mols. Então, eu quero que ele coloque unidade, porque eu falo para os meus alunos, quando você faz esse tipo de cálculo, tem que colocar unidade. Então, já expliquei a questão da unidade no vídeo anterior. Tá? Aqui, unidade. Eu coloco várias opções aqui, porque às vezes o aluno está ali na pressa, você não escrever igual, está ali, o aluno pode perder nota, ele vai descontar, nesse ponto ele é chato. Se ele pôs o plural, se pôs o singular, ele vai considerar como diferente. Então eu coloco várias opções, tipo mol, que é o comum, né? Mols, plural, moles, qualquer um. No meu critério que o aluno escreve, você escreve o número de mol, número de moles, que são sinônimos, ou número de mols eu aceito, tá? Então eu coloco o fator 1 em cada um deles. Se ele não colocar unidade, como eu expliquei, ó, ele vai ser penalizado aqui com valor. Tá? Isso aqui também já expliquei para vocês, né, a tolerância no vídeo anterior. Então só vamos aqui as mudanças. Beleza, eu possivelmente esqueci de alguma coisa. De novo, aquele mesmo errinho, esqueci de dizer que essa é a resposta certa. Ou seja, tem que valer 100%. O bom disso, o mútuo não vai para frente se você não fizer tudo certinho. Então isso aqui já expliquei para vocês também como funciona. Vou usar aqui igual. Novo conjunto de dados e não vou sincronizar, que eu também já expliquei. Tudo no vídeo anterior. Então aqui ele me dá um exemplo. Agora que vem lá os detalhes. Lembre-se, a minha questão fala assim, uma quantidade de matéria para reagir com uma quantidade de gramas de hexeno. Ele está me dando uma quantidade de gramas de hexeno. O padrão do Moodle é de 1 a 10, mas eu não quero. Eu quero que ele calcule por uma massa variando de 10 gramas até 800 gramas. Tá? Então aqui, ó, o 6,8 está fora da faixa de 10,800, né? Então você tem que colocar um valor ali, 30. Agora você quer, ó, tá dentro da faixa de 10 a 800 ali. Agora você quer casas decimais, que ele calcule, que ele dê valores com uma, com duas, sem nenhuma casa decimal. Se eu colocar 0, o Moodle só vai fazer questões assim, tipo 30, 31, 47, nunca vai usar 47,5. Vou deixar pelo menos com uma casa decimal. É a distribuição uniforme. Tá? Então aqui ó, ele está aparecendo um valor antigo ainda, 6,8, que está fora da minha faixa. Aí você tem que colocar aqui, atualizar os parâmetros do conjunto de dados. Então veja, como a gente já fez, ó, vai ficar 0,36 mols. E a tolerância do jeito que está ali ó, vai ser 0,35 ao máximo 0,36. Você pode aumentar ou diminuir a tua tolerância conforme a gente viu já anteriormente. Né? Então isso que já ensinei para vocês no outro vídeo. Beleza? Vamos deixar um pouquinho maior aqui a tolerância, tá? Tranquilo, ó, vai de 0 a 33, porque essas continhas de cálculo estequiométrico, às vezes ele pega a massa molar de uma tabela que tem mais casa decimal, menos aqui, sempre dá uns quebradinhos ali. Agora você tem que dizer para o Moodle quantas respostas você quer que ele gere dentro do teu intervalo que você especificou, certo? Então aqui eu vou pedir para ele me gerar... vou pedir para ele sempre forçar, né? Regeração com todos os coringas. Eu vou pedir para ele me gerar 100 respostas. Então, eu coloco aqui adicionar. Se você fizer alguma coisa errada aqui, ó, não vai aparecer esse item resposta certa, vai aparecer um erro. Porque eu já fiz, me bati bastante para aprender a fazer isso aqui, né? Ó, então ele criou 100 respostas. Ah, não queria 100, você pode excluir essas 100, colocar menos, tá? Então aqui, ó, o primeiro exemplo que ele usou, 243,9, ó, uma casa depois da vírgula, porque eu especifiquei, e dentro do intervalo, ó, eu especifiquei o intervalo de 10 a 800, ó, e uma casa depois da vírgula, casas decimais 1. Então é o padrão que ele vai utilizar. Então, você pode fazer o seguinte, você pode pré-visualizar a tua questão. Apertou ali em pré-visualizar. Ó, então vai aparecer aqui ó, a questão, né? 188,0 gramas de hexeno. Quanto que tem que ser a minha resposta? Ó? O valor, variável coringa, dividido por 84. Então eu vou pegar aqui na calculadora o termo que eu tenho ali. Ó. Então é 188 divididos por 84. A resposta é 2,24. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 2,2. Tem que colocar a unidade, ó, mol. Enviar e finalizar. Então, a resposta correta, 2,24. Eu falei para considerar como uma casa decimal. Ó. Põe assim o Vzinho aqui em verde. Tá? Agora, o que pode acontecer? Vou começar aqui de novo. Ó. Então, eu vou colocar a resposta 2,2. Vou esquecer da unidade. Tá? Não coloquei a unidade, enviar e finalizar. Então, o que vai acontecer? Aqui vai estar o Vzinho de certo. Quando está errado, aparece um X vermelho. Tá? Aqui vai estar o Vzinho de certo, mas ó, não vai estar totalmente certo. Eu vou ter uma penalidade ó, porque você não forneceu a unidade correta. Certo? Então, várias coisas podem acontecer. Tá? Então, aqui se eu tivesse colocado o valor errado,
por exemplo, 1,3 moles. Lembra que eu pus 3 opções de resposta, enviar e finalizar. Tá? Então, o que acontece? Ó, ele não disse, não criticou a minha unidade, porque mesmo estando no mol eu pus mais de 3 opções, porém ele pôs um x, porque o meu valor está errado. É 1,3 que eu coloquei e deveria ser 2,24. Aí, você pediu para o Moodle fazer um conjunto de 100. Então, você pode visualizar as 100 que ele criou. Põe aqui, ó, seleciona quantos você quer ver e vai no exibir. Então, ele vai me mostrar tudo aqui, ó. Então, um conjunto que ele fez, 243,9, 218,9, 315,1, 297, 210, 577,3, tá? Então, ele diversifica aí de uma forma uniforme, ó, 108, 60, né? Veja lá que o meu intervalo era a partir de 10, tá? Então, você tem de tudo aí no meio. É só você confirmar aqui as 100 opções. Então, ele te deu 100 possibilidades. Então, o aluno, ele não vai cair igual, né? É difícil ter mais de 100 alunos também, mas ele cai de uma forma aleatória, você põe um banco de questões. Então, realmente, os alunos não vão ter provas iguais. Eles vão ter que calcular, vão ter que fazer, vão ter que ir atrás. Então, isso aqui eu achei bem legal. Acho que essa função é uma das melhores do Moodle, assim, que deixa ele muito bom no sentido de fazer avaliações. Beleza? Então, sempre ali dentro do intervalo que você solicitou. Então, fechou. Você confirmou aqui que está tudo certo. Salvar mudanças. Aí, para ter graça, para que eu consiga simular legal com vocês, eu vou colocar mais questões aqui. Tá? Então, uma coisa legal aqui também, ó, você pode fazer, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, vindo editar, duplicar a questão. Aí ele sai aqui como termo, ó, cópia. Eu sempre apago esse cópia. Tá? Fica o nome padrão ali. Aqui, ó, qual a quantidade de matéria? Você poderia ter perguntado outra coisa. Qual o número de moléculas de hidrogênio? Ou se perguntou para o hidrogênio, qual a quantidade de matéria de hidrogênio, isso. Você poderia ter perguntado assim, invertido os dois, o hexano e o hidrogênio. Então você já tem mais uma questão diferente, porque não está pedindo para o elemento, vai estar pedindo para o outro, e mais um banco de dados do Google ali que ele já montou, do Moodle que ele já montou. Então você pode fazer isso sim, dar uma pequena invertida. Então qual a quantidade de moléculas? Então agora você não quer saber o número de mol, o aluno vai ter que usar o número de Avogadro. Então você vem aqui na tua resolução, ó, mudei a minha pergunta, tá, ó, o procedimento aqui vai ser o mesmo, mas a resolução é diferente, porque aqui envolve o número de Avogadro. Então você coloca ali o número de Avogadro. Aqui eu acho que só teria que multiplicar pelo número de Avogadro. 6, ponto aqui, não esqueça disso, ponto 02 e a 23. Ó, coloquei o número de Avogadro aqui. Tá? Então aqui ele vai me dar o número de mols e eu vou multiplicar pelo número de Avogadro para saber o valor que eu tenho ali. Salvar mudanças. Aí como você já pediu 100 questões para o Google, 100 valores, você pode já usar esses mesmos 100 valores numéricos. Você só copiou a questão. Então ó, ele já te dá esses 100 valores para as duas. Para essas duas questões ele vai usar o mesmo 100 valores e 100 resoluções diferentes. Ó. Então aqui ele me dá a faixa mínima e máxima. Pronto, ó, você fez ali uma questão diferente, utilizando a mesma base de exercício. Tá? O que eu acho assim fenomenal. Criar mais uma questão aqui. Vamos lá. Amônia. Uma questão aqui que seja calculada. Então aqui ele já aparece o variável coringa que você já chamou o i. Tá? Então vamos dar um nome qualquer para a questão aqui. Ó, tá pedindo assim, para alimentar uma quantidade C gramas de hidrogênio. O número de moléculas de NH3 que serão produzidos. Então aqui eu vou copiar, vou criar uma nova variável coringa, eu não quero mais usar o i, que eu quero que ele use valores diferentes, né? Então você pode chamar a tua resposta ali do que você quiser, criar uma nova variável coringa. Então aqui nesse caso o exercício está pedindo, ó, qual o número de moléculas, que tem que envolver o número de Avogadro na conta. Então como é que vai resolver? É o número de Avogadro vezes o C, que é a variável coringa, divididos por 3, que é já uma simplificação do balanceamento, as massas molares, tudo que precisar ali. Né? Eu já fiz direto ali para ficar mais fácil. Então aqui no caso, ó, ele está perguntando no exercício o número de moléculas. Então ele vai ter uma resposta, eu quero que ele coloque unidade, então eu vou colocar que a unidade precisa ser fornecida. E no caso aqui, o que é? O número de moléculas. Tá? Mas eu coloco várias opções, porque se o aluno não escrever exatamente assim, eles escrevem de várias formas. Moléculas de amônia, NH3. Então eu coloco
de várias formas, ó. Para qualquer unidade que o aluno colocar, eu pontuar. Então, moléculas ele pode escrever, às vezes, de amônia. Coloca um. Ele pode também colocar aqui, ó, moléculas de NH3. Também põe 1. Então, a forma que ele representar a unidade, né? Porque a gente mesmo, na verdade, o certo é moléculas de amônia. Mas a gente só põe o número de moléculas. Está fazendo rápido ali, né? Com prática. Com pressa, às vezes na aula, né? Mas então a gente pode colocar qualquer uma dessas. A pergunta é o número de moléculas. Então ele vai responder qualquer uma dessas maneiras aqui. Então salvar. Esqueci de pôr a porcentagem aqui, que ela vale 100%. Beleza, vai em frente. Observem que agora eu criei uma outra variável coringa, uma variável C. Então vou falar que é um novo conjunto de dados compartilhados. Não vou sincronizar. Próxima página. Então o que acontece aqui, ó? Ele está me dando uma faixa de 1 a 10, 7,5. Mas agora eu vou pegar valores menores. Eu quero uma massa. O enunciado me dá uma massa de hidrogênio. Vou pegar umas massas bem pequenininhas. 0,1, por exemplo, até 30. Aqui o 7,5 está na faixa ali, posso manter, tá? Então vamos atualizar aqui os parâmetros. Ó, então ele faz a conta aqui, ó, me dá o número de Avogadro para essa... número de moléculas, desculpa, para essa massa aqui exemplificada, 7,5. Aí você tem que pedir para o Moodle quantas questões você quer que ele gere. Aqui eu vou pedir para ele fazer 80. Então, adicionar. Pronto, aqui, ó. Fez 80 questões. Quer ver as 80 questões? Exibir as 80. Então, põe aqui exibir. Ó, então ele mostra tudo que ele criou, 16, 6,8, 27, 20, 8,5, 7,1, 1,2. Então ele diversifica bastante entre o intervalo que eu coloquei ali, 0,1 e 30. Tá? Então vai ter de tudo aí no meio. Beleza? Aí você pode pré-visualizar a tua questão também, como que vai aparecer para o aluno. Põe a tua resposta. Só vem mudanças. Beleza, equação 3 aqui, a questão 3. Também é bem interessante. Ainda calculado. Isso aqui. Então, mais uma vez aqui você tem a tua pergunta, né? A tua resolução. Quantos gramas de gás carbônico a variável O tem? Eu vou fazer o seguinte, como eu já montei uma, vou colocar só mais uma questão aqui. Vou mudar. Essa eu não lembro, também não coloquei a resposta aqui dela. Então, a amônia pode ser preparada pela reação. Tá aqui a amônia. Determine o número de moléculas produzidas. Então, o número de moléculas vai ser dado pela seguinte resolução aqui, ó. Vai ter que fazer essa conta, o aluno vai chegar na resposta ali. Chamei uma nova variável coringa chamada de P. Tá? Então, o tratamento de unidades vai ser ali parecida. Tá? Então, aqui, ó, unidades. Opa, primeiro você tem que dizer que as unidades são avaliadas. Ela precisa ser fornecida. Então, aqui é o mesmo esquema da anterior que a gente viu ali, ó, moléculas. Espaço para mais 2 unidades. Desculpa, é amônia ainda. NH3. Isso. Então, moléculas de amônia. Vale 1. Ou, se ele escrever ali o termo, né? Moléculas de NH3. Também vou dar 1. Aqui, pontuação. E pontuação 1. Beleza? Agora você vai em frente ali. Vai trabalhando em cima disso aqui. Salvar. Procedimento igual. Esqueci mais uma vez, sempre esqueço. Estão vendo de colocar o 100%. Salvar mudanças. Beleza? Agora eu vou criar essa variável P como uma nova variável coringa. Então usará um novo conjunto, não vou sincronizar. Próxima página. Ó, então aqui ele me diz, ó, ele criou 100 números possíveis para a variável I, 80 para a variável C, e aqui está com 0, né? Então vamos colocar aqui, adicionar 90. Então adicionei aqui 90 possibilidades. Pode visualizar como no anterior. Vamos em frente e salvar mudanças, tá? Então aquele artifício também que você pode usar, ó,
duplicar a questão, né, e só fazer uma mudança, ó. Então aqui eu podia pedir a massa de amônia, podia trocar o elemento em vez de amônia, pedir, sei lá, para água, para algum outro termo da minha reação química, tá? Podia colocar aqui o H2O, se fosse o caso, ou determine o número de mols de amônia produzida, tá? Eu acho que aqui é só tirar esse valor que ele vai dar a resposta, mas o importante é que entender como que faz o procedimento. Beleza? 100% da nota. Ó, então você aproveita aqui rapidinho, só tem que trocar a unidade, né? Então no caso aqui não pedir moléculas, pedir número de mol. Então pode ser o mol, moles, ou ele pode pôr no plural ali que eu aceito também, mols. Beleza, salvei as mudanças. Como é uma questão bem parecida, mas aqui lá é o número de moléculas, aqui é o número de mols. Posso até aproveitar os valores de P que já tinham antes. Vou para frente, ó, só me dar o valor aqui, ó, número de mols calculado. E eu vou pedir para ele criar 50. Então, posso mudar a faixa aqui também, ó. Usei uma faixa, uma questão nova, ele não copia a faixa, né? Vamos colocar aqui entre 30 e 800 gramas. Aqui o 9 está fora, vou colocar 58, sei lá. Atualizei os parâmetros aqui. Então aqui ele me dá a resposta, nesse caso teria 1,08 mols. Ó, aqui no caso, ó, deu um erro, porque passou do limite, tá? Então você teve um valor muito pequeno, então é legal que eu mostrei aqui. Então, ó, se dá um erro, você não vai conseguir para frente. Só tem que ajustar aqui os teus parâmetros de resposta. Tá? Usualmente você vai aumentar aqui a casa decimal, que está muito pequena, porque daí fica um valor muito baixo. Faz algum termo assim, vamos ver se ele já corrige aqui, ó, já não deu erro aqui. Tá bem legal isso, você consegue ver que ele tinha uma resposta ali, que era uma casa depois da vírgula. Mas a partir do momento que ele deu 0,05, ele não vai conseguir colocar o resultado que precisa, né? Então você tem que aumentar ali a casa decimal, é bem fácil de mexer. Então agora vai salvar mudanças em frente. Então pessoal, aqui está o que eu queria mostrar para vocês nessa parte inicial, que é fazer um banco de questões. Aí você põe aí um monte de questão para você ter aí. Então balanceamento de reação química 4, cálculo estequiométrico 5, propriedades químicas ou físicas, tem 4 questões ali. Tá? Então vamos supor, vamos imaginar que tivesse um monte. Agora eu vou lá montar minha prova. Então deixa eu voltar ali para minha disciplina. Eu peguei qualquer, vou criar aqui, deixa eu ativar a edição. Aí o que eu vou fazer nesse sentido? Eu vou adicionar uma semana aqui, lembrando que essa disciplina já acabou, né? Então essa semana que ele cria, vou chamar aqui de avaliação. Então, o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente, só que agora nós vamos pedir para colocar questões aleatórias. Então, adicionar uma atividade ou recurso. Então, vamos colocar aqui, ó, um questionário, como eu falei para vocês, né? Então, aqui o nome vai ser avaliação bimestral, por exemplo. Avaliação final, seja qual lá. Se descreve, né, prezados alunos, como a gente já fez, eu nem vou detalhar muito aqui, eu já mostrei para vocês no vídeo anterior como faz. Vou habilitar uma data para abrir, então vamos supor que ele vai abrir, vou colocar a mesma data que eu tinha colocado no outro ali, de 19 a 25, vou dar uma semana para eles fazerem. Então vai começar aqui no dia 19, o horário começa às aulas 7 da noite, eles vão ter até um domingo para finalizar, daí o questionário fecha. Então no caso, ó, eles vão ter ali até o dia 25, às 11h59. Então ainda dou um final de semana no caso, né? Fica a seu critério. Aí limite de tempo, eles vão ter, sei lá, colocar aqui em horas, dias, minutos, né? Vou colocar que eles têm 2 horas para fazer essa prova. Então se eles não fizerem 2 horas, a tentativa encerra. Vou colocar, já expliquei para vocês também, né? Antes que o tempo expire, ou elas não serão contabilizadas, vou colocar isso aqui, ó. Enviadas automaticamente. Se tem dúvida, volta lá, na outra questão. Tá? Aqui se a prova vale 100, você pode dizer, ah, precisa de 7 para passar, 70, né? Isso aqui eu não coloco. O que eu coloco aqui, ó, é o seguinte, tentativa permitida. Eu tenho deixado nessas provas online 2 vezes, para o cara nunca ter desculpa, né? Ah, fiz, caiu a conexão, chorei, nunca fiz esse tipo de prova. Ele faz uma vez pelo menos de teste, e a segunda é uma prova diferente, porque as questões são aleatórias. E faço valer a nota mais alta. Aqui o comportamento da questão, misturar entre as questões, sim. Aqui a revisão, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu não quero que eles façam, que eles já vejam que eles acertaram, erraram, vejo os feedbacks quando eles fazem a prova. Eles só vão poder ver a revisão quando eu fechar o questionário, ou seja,
depois do dia 25 de outubro desse horário, que daí eles vão ter acesso às notas, o que eles acertarem, errar, os feedbacks, tudo que aparecer ali, ó. Tá? Isso aqui também já mostrei para vocês anteriormente, né? Nem vou me prender muito aqui. Salvar o curso e voltar ao curso. Então, como eu falei para vocês, ó, você já tem aqui a avaliação bimestral, mas ela ainda está vazia. Está aperta em cima da avaliação bimestral. Agora que vem a diferença. Na outra prova que eu ensinei vocês, a gente abriu uma questão parecida, né? Eu já mostrei para vocês. E falei que para a gente colocar a questão tem que editar questionário. Então lembre-se, o que a gente fez no vídeo anterior? A gente vinha aqui e adicionava uma nova questão. Eu escolhi o tipo de questão e digitava. Agora não, agora eu vou pegar uma questão do meu banco de dados. Então você pode pegar do banco de dados. Só que eu não quero que pegue uma questão específica do banco de dados. Eu quero que ele pegue uma questão aleatória. Então, ó, se ele pegar da categoria geral, ele vai pegar de qualquer uma. Mas como eu falei para vocês, eu gosto de ser bem certinho, que cai uma questão de cada aula. Então, no caso, eu vou montar uma prova aqui. Vamos supor que cada uma daquelas minhas categorias tivesse um monte de termo. Então, eu vou pegar aqui uma prova, uma categoria de reação química, balanceamento de reação química. Ó, então, aqui tem 4 questões. Vai pegar uma dessas 4. Tá? Então, ó, questões que correspondem a esse filtro. Você coloca aqui adicionar. Como eu falei para vocês, na prática eu tenho pelo menos umas 20. Então veja que agora do lado da questão tem um dado, ou seja, ele vai pegar qualquer questão de forma aleatória, como se fosse um sorteio, lançar um dado, vai cair qualquer uma delas, né? Aqui você pode ver as possibilidades de questão. Vou pôr que essa minha questão aqui vale 3 pontos. 2 pontos. Aqui, pronto. Aí, vamos adicionar mais uma questão, adicionar uma questão. Eu coloquei uma questão aqui daquele primeiro assunto. Opa, desculpa, eu quero aleatório, né? Uma questão aleatória, eu vou pôr daquele primeiro assunto que era bem mais tranquilo. Então, balanceamento de reação química, não. Quero que caia das propriedades físicas ou químicas. Beleza, coloquei mais uma questão aleatória aqui. Então, dentro, ó, aparece o dado aqui de novo, então não é uma questão fixa, vai ser uma questão dentro dessa categoria. Ela vai valer 1 ponto aqui, tá bom. Aí, vou adicionar mais uma questão. Agora, eu quero que essa questão ela seja ali de cálculo estequiométrico. Então, uma questão aleatória. Tá? Então, cálculo estequiométrico. Beleza, então, dentre as 5 questões ali, ele vai pegar alguma. Tá? Vamos pôr aqui também, sei lá, essa de cálculo estequiométrico vai valer uns 3 pontos. Tá? Agora, eu vou colocar mais uma questão. Como eu falei para vocês, né? Quando eu faço, tem um monte de banco ali, porque tem aula 1, aula 2, então eu ponho de várias aulas ali. Mas aqui só para facilitar aqui, vamos colocar mais uma de cálculo estequiométrico. Opa. Adicionar. Questão aleatória. Vou colocar mais uma de cálculo estequiométrico. Adicionei questão. Tá? Então, cada aluno vai ter uma prova aleatória daqui, uma questão aleatória da segunda, da terceira ou da quarta. Vamos dar valores aqui também. Fazer essa aqui valer uns 3 pontos. E vou fazer essa segunda aqui valer 2, para fechar um 10. Vamos supor que essa prova tem um valor de 10 aqui. Usa a senha básica ali. Agora, uma questão que eu até esqueci de falar no outro vídeo é que você pode, assim, ó, vai cair nessa ordem. Se você simplesmente mandar o aluno fazer, ó, uma de balanceamento, na sequência vai cair uma de propriedade física, uma de cálculo estequiométrico e outra de cálculo estequiométrico. Eu gosto que ele mistura, às vezes eu ponho 10 questões numa prova, 6, 7, não gosto que caia o assunto na ordem, né? Então você pode propor, vai cair uma questão de cada aqui, você tem 4 questões, mas ele vai alterar a ordem para cada aluno, tá? Aí você, pronto, pode gravar, salvar, ó, vale 10, deu 10 ali. Né? Beleza, já finalizou aqui. Agora, quando você voltar para a tua avaliação bimestral, você vai ter uma opção de pré-visualizar o questionário. Então, isso aqui você vai ver como é a prova do aluno, como ficou. Então, ele vai ter as informações gerais, que aqui eu não escrevi nada, mas que você pode colocar o número de tentativas, quando que vai abrir o questionário, quando que vai fechar, a duração máxima e que ele vai valer a nota mais alta. Você pré-visualiza, ó, iniciar a tentativa. Então, eu como professor posso fazer quantas vezes quiser. Ó. Então, eu vejo aqui que tem o tempo. Então, eu vou fazer a questão aqui como se fosse o aluno, tá? Então, você vem, marca alguma aqui, ó. Marquei qualquer uma, nem vou ler aqui, ó. Beleza? Agora, eu vou lá, próxima página. Então, o que acontece, ó? Ela fica em cinzinha ali. Agora, eu vou para a segunda questão aqui, ó. Uma de cálculo. Vou fazer as contas, o tempo está correndo. Vou pôr um valor qualquer ali. 5. O que ele está perguntando? O número de moléculas. 5 moléculas. Tá? Nem é isso, vai ser um valor bem maior, mas
Vou errar tudo aqui mesmo. Próxima página. Então, 3. Ah, se nesse tempo o aluno quer voltar. Ele não finalizou a tentativa, então ele pode voltar na primeira questão. Opa, não quero marcar a B, vou marcar A, vou marcar E. Então, enquanto o tempo não encerrou, ele pode voltar e mudar. Tá? A não ser que ele termine o questionário e ele coloque a opção de enviar. Quando o aluno colocou a opção de enviar, já era. Não tem mais volta. Tá? Então, aqui está pedindo o número de moléculas, também vai ser um valor bem grande. Vamos colocar aqui, ó, 3.08. Opa. Aqui você pode pôr vírgula, porque o aluno, o módulo aceita com vírgula, né? Os alunos usam vírgula. 3,08 e a 23 moléculas. Também não calculei para esse valor, eu chutei aqui. Próxima página. Ó, então chegou na última página aqui, ó. Com base na equação balanceada, ó, assinale a alternativa correta. Os coeficientes estequiométricos da reação química são 2, 2, 2, os produtos são íon, o mercúrio é um reagente da equação, não, ele é um produto, né? A soma dos coeficientes da equação balanceada é 7, a reação balanceada, o coeficiente estequiométrico do mercúrio é 2. Essa eu lembro que era essa aqui. Aí, tá? Vou aqui, ó, finalizar a tentativa, porque eu já respondi todas. Então, o que aparece, ó, quando o aluno termina a prova? Aparece as 4, está em cinza, ou seja, ele respondeu todas. Se ele não tivesse respondido alguma questão, ela ia estar em branco aqui, ele ia mostrar que a resposta não estava salva. Enquanto eu não enviar tudo e terminar, eu posso voltar, ó. Então, eu posso voltar para a tentativa, né? Poderia aqui, ó, dar um Ctrl X aqui, ó, próxima página. Ó, ela fica em branco, eu não respondi nada. Eu posso finalizar a tentativa? Posso. Mas na hora que eu terminar o meu questionário, o que vai aparecer aqui? Ó, ainda não respondida, você ficou uma questão em branco. Então aparece o status de todas as questões que você colocar para o aluno ali. Aí ele responde qualquer coisa, como vocês viram ali eu já respondi tudo meio errado, né? Só a última que eu respondi certo. Aqui, finalizar a tentativa, ó, dentro do tempo. Né? Então aqui eu fiz bem rápido, porque não fiz as contas, nada. Na prova você põe mais questões, certo? Então, finalizar a tentativa. Aí, no caso, a resposta salva, 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 salva. Né? Enviar tudo e terminar. Esse feedback que vai aparecer, que ele não está aparecendo, por que não está aparecendo? Porque lembre-se que eu coloquei que o feedback só vai sair depois que o questionário fechar. Então, aqui como está aberto, eu não consigo, certo? Eu não consigo ver ainda, mas depois, quando você termina de corrigir o questionário, aparece verdinho que está certo, aparece vermelho o que errou, e às vezes tem parcialmente certo. Por exemplo, o aluno respondeu o número certo, mas não colocou a unidade. Então ele fica um amarelinho aqui com uma bolinha no meio, ou seja, tem algum detalhezinho você não tirou nota integral. Então as questões verdes ele tirou nota integral, as de vermelho ele errou, as que tiverem uma bolinha ali, um amarelinho, ele errou algum detalhe, ele acertou parcialmente. Tá? Então aqui é o tempo que eu fiz, vai mostrar qual é a questão errada, depois tem a opção de colocar qual que é certa para o aluno ver, um feedback, olha, a questão está errada, tá certa por causa disso, essa alternativa certa por causa daquilo. Tá? Aí você pode terminar a revisão. Então você como professor pode fazer quantas vezes quiser, ó, pré-visualizar o questionário agora. Aí ele já vai mudar todas as questões, ó, porque elas são aleatórias, né? Ó, já caiu essa questão que não tinha caído na outra. Tá? Então ele muda tudo, ele vai fazer uma prova aleatória para cada aluno ou em cada tentativa que o aluno fizer. Então, finalizamos aqui a nossa aula de preparação de prova no Moodle. Espero que você tenha aproveitado bastante e usa essa ferramenta aí que é bastante poderosa, ajuda bastante o professor aí. Beleza? Sucesso para vocês aí.